Fala, galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Esta é a nossa edição de número 25 e é especial porque nesta semana nós temos o UFC Fight Night direto de São Paulo. E antes de começar essa edição especial, eu lembro a vocês o que vocês não podem esquecer. Se vocês quiserem receber os nossos programas assim que eles forem publicados, você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim você vai receber os nossos programas, receber a notificação no seu celular assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, para essa edição especial sobre o UFC São Paulo que acontece neste sábado, nós recebemos o Guilherme Cruz, que é correspondente do site MMA Fighting no Brasil. Tudo bem, Gui? Tudo tranquilo, Coutinho. Uma honra participar mais uma vez do podcast. Maravilha, Gui. E antes da gente falar do UFC São Paulo, eu queria falar um pouquinho, repercutir, né, esse último UFC Fight Night que aconteceu na Polônia, que teve na luta principal a grande vitória do Darren Till contra o Donald Cerrone. Para começar, eu queria saber se te surpreendeu esse resultado. Eu confesso que me surpreendeu, eu até via o Darren Till como um potencial, mas não imaginei que ele fosse atropelar dessa forma o Donald Cerrone. Como é que você viu esse resultado? Cara, a vitória do Darren Till não foi tanto uma surpresa, a surpresa foi como ele vencia, porque eu até apostei na vitória dele, mas eu não acreditava que ele fosse vencer no primeiro round, assim, eu acreditava que o Cerrone pudesse dar um pouco mais de trabalho a ele, mas desde o começo da luta o Darren Till conseguiu acertar bons golpes na cotovelada em pé, que o Cerrone já praticamente desistiu em pé, né, e conseguiu impor a trocação dele, realmente, e isso impressionou, o fato dele vencer não foi tanta surpresa assim, mas ele vencer dessa forma foi realmente impressionante. É engraçado, né? O Cerrone, infelizmente, ele tem esse estilo, né? Quando o cara pressiona ele sucumbe, ele não consegue virar o jogo e foi exatamente como você falou. Ele depois da luta até falou que quebrou o nariz, né? A comissão atlética não apontou esse tipo de... não confirmou essa fratura na face, mas pediu exames faciais para ver se está tudo ok. Mas de qualquer forma, deu para perceber que como ele começou a ver que estava indo mal na trocação, o Darren Till começou a acertar vários golpes nele e ele desistiu, como você bem falou. Essa é a melhor palavra para definir o que aconteceu ali, né? Ele não é um cara que, ao longo da carreira inteira, ele nunca foi um cara que mostrou... É difícil falar que um lutador não tem coração, né? Mas ele é um cara que nunca mostrou, em alguma luta, ele tomou um sufoco durante muito tempo e conseguiu virar e vencer a luta. Ele é um cara que, quando ele tá bem na luta, ele domina, nocauteia, atropela, mas às vezes quando ele enfrenta uma adversidade, ele não, e durante muito tempo ele não consegue encontrar forças para reverter a situação, né? E mais uma vez aconteceu isso, né? Aconteceu isso contra o Rafael dos Anjos, ele já passou por situações assim no passado e mais uma vez mostrou isso nessa luta, né? Perfeito, Gui. Agora, o Darren Till é um jovem de 24 anos. Para quem não conhece, ele é inglês, mas ele é casado com uma brasileira, ele vive no Brasil, ele fala português, é até um perfil interessante, né, folclórico para o fã de lutas. Mas ele é um jovem de 24 anos que agora está com 16 vitórias e nenhuma derrota na carreira. Onde é que você enxerga ele dentro da divisão? Ele tem um empate no UFC, né, contra o Nicolas Dalby, mas ele tá aí numa ascensão muito boa. Ele não era nem top 15 e logo conseguiu enfrentar o Donald Cerrone em uma luta principal, venceu, atropelou e agora a segunda nova atualização já figura na 8ª posição no ranking dos meio médios. O que você consegue enxergar de futuro pro Till nessa categoria? É indiscutível que o Till ele já se coloca numa posição de futuro da categoria, de candidato ao cinturão, não apenas por estar invicto, né? Por vencer o Cerrone da forma que ele venceu, né? Então isso coloca ele já alça ele a um posto de futura estrela, né? Estrela ele já é, né? Ele já fez uma luta principal do UFC e vencendo no primeiro round um cara com um grande nome como o Cerrone. Agora cabe a ele repetir uma performance como essa contra outro cara muito bom da categoria, né? Porque as outras vitórias dele na divisão eram sobre caras
bons, duros, mas nenhuma super estrela do UFC, nenhum top 15, né? A primeira vez que ele teve uma chance contra um top 15, um top 10, ele venceu rápido. Então, depende muito de... Se ele, por exemplo, ele já estava pedindo uma luta com o Mike Perry ou com o Santiago Ponzinibbio. Se ele conseguir repetir uma performance dessa, ou uma performance de 3 rounds, 5 rounds, dominante contra um cara desse nível também, já coloca ele como um cara que você pode ficar de olho aqui, pô, esse cara aqui ele tem potencial para em 2018, 2019 disputar um cinturão e quem sabe vencer, né? Acho que hoje ele não tá nessa posição ainda, né? Mas ele mostrou que ele pode chegar lá. Agora, Gui, a nível midiático, né? Que a gente sempre atenta também para esse tipo de coisa. O Darren Till me parece um cara que tem um perfil muito interessante, né? Ele é um cara confiante, ele é provocador. Ele até fez uma previsão, ele prometeu que ia finalizar o Donald Cerrone no primeiro round, cumpriu, sabe? É um cara europeu, jovem. De alguma forma você acha que ele pode... É lógico, é muito cedo para comparar ele com o Conor McGregor, mas você acha que de alguma forma ele tem um perfil midiático que pode facilitar, não facilitar, mas que pode impulsionar essa popularidade dele se ele corresponder dentro do octógono? Não, com certeza, você repara que toda vez que surge uma nova promessa europeia, os olhinhos do Dana White, o UFC já brilham porque é um mercado que eles precisam de pessoas assim, né? Nos Estados Unidos é uma lista incontável, mas só longa de atletas que tem esse potencial. No Brasil você tem atletas de nome também, mas lá na Europa não surge com tanta frequência. Então quando surge, o UFC já abre os braços e recebe com todo carinho, porque são pessoas que podem ajudar o UFC a explorar novos mercados, né? E o Darren Till, ele é esse cara, porque ele, além de ser um cara provocador, que é natural, né? Tem muitos atletas que soa muito falso tentar criar um personagem, ser provocativo e tal. E ele já é assim, soa dele mesmo, né? E ele tem um fato que ajuda muito, que é essa raiz dele brasileira, né? Ele ter vivido aqui durante muito tempo, falar português bem. É um cara que o UFC pode tranquilamente explorar num evento no Brasil, por exemplo. Talvez não colocar ele contra um outro gringo na luta principal no evento no Brasil, mas colocar ele talvez contra um brasileiro, que nem, por exemplo, o UFC viu o Santiago Ponzinibbio, que é um argentino com raízes brasileiras, um cara que eles podem trabalhar aqui no Brasil. Então eles têm 3 possibilidades diferentes para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil, né? E o que me chamou a atenção muito nele também, não sei se você concorda, é o estilo de luta dele, né? Ele é um meio médio, que já tem lutadores compridos, mas ele é um cara muito comprido e ele bate muito preciso, ele não joga, não desperdiça golpe, ele parece que está sempre consciente do que está fazendo, né? Verdade, ele fez uma luta no Brasil, a estreia dele no UFC em Goiânia, contra o Wendel Negão. Ele venceu no segundo round, nocautaço, umas cotoveladas. Chamou atenção pra mim o tamanho dele, que ele é um cara muito grande. E ele falou depois dessa luta agora contra o Cerrone, que ele, na hora da luta com o Cerrone, ele tava pesando 90 quilos, o que é impressionante, o cara subir 13 quilos, pouco mais de 24 horas, em 30 horas. Então, ele é um cara que, além de ser alto, ele é um cara que ganha muito peso. Hoje tá tranquilo, ele é novo ainda, ele vai conseguir. Se ele conseguir manter isso por muito tempo, ele pode realmente se tornar uma grande pedra no sapato para muita gente nessa divisão, porque, por exemplo, o Rafael dos Anjos é um cara que já ficou parecendo muito pequeno do lado do Neil Magny, imagina ele do lado do Darren Till. É um cara que os atributos físicos podem se tornar um aliado, com certeza, nessa possível dominância dele na categoria no futuro. Né? Queria falar um pouquinho de UFC São Paulo. Nessa semana a gente vai ter o último evento da organização no Brasil em 2017, depois do UFC Fortaleza e do UFC Rio, em que as lutas principais tiveram derrotas de brasileiro, né? O Lyoto Machida vai ter aí a oportunidade de tirar um pouco esse gosto amargo, né, da boca do fã brasileiro. Mas antes eu queria saber qual a expectativa que a gente consegue visualizar para o Lyoto, né? O Lyoto ficou um longo tempo afastado do octógono por conta do envolvimento no caso de doping. Ele já não vinha em uma grande fase no UFC, ainda ficou mais esse tempo todo, vai voltar contra o Derrick Bronson, que merece respeito, mas acho que talvez ali um número adequado para esse casamento com o Lyoto. O que você consegue esperar em relação do Lyoto? Você acha que... É lógico que é difícil prever, né? Porque o cara não tá lutando e tudo mais. Mas enfim, você acha que dá pra gente esperar um Lyoto renovado ou uma grande vitória dele contra o Derrick Bronson? Ou você acha que o Derrick Bronson é o tipo de lutador que já vai colocar o Lyoto no lugar dele nessa volta? Enfim, o que você consegue
projetar? Cara, essa pra mim é a grande questão do UFC de São Paulo, é como o Lyoto vai estar, né? Porque ele tá parado há muito tempo, não vence há muito tempo, desde o UFC em São Paulo, em 2014, contra o Sibidolo. Então é um cara que tá numa fase não boa, uma fase ruim mesmo, né? Dentro do UFC e depois fora com o problema da usada, que eu acho que acabou sendo muito... a punição dele acabou sendo maior do que talvez merecesse, mas isso é um papo mais longo. E eu acho que, cara, o Derek Brunson, a escolha do Derek Brunson como adversário é uma escolha muito boa pro Lyoto, porque ele é um cara que na própria luta contra o Robert Whittaker, ele entrou agressivo demais, balançou o Whittaker, mas estava tão agressivo que ele abriu espaço para o contra-ataque, que é exatamente a expertise do Lyoto, né? Contra o Anderson, ele entrou com o pé atrás, ele entrou claramente com medo de trocar com o Anderson. Eu não acho que ele vai entrar com medo do Lyoto, porque o Lyoto ele não tem a aura que o Anderson tinha. Mas eu acho que o jogo, exatamente o que você falou, o jogo casa muito bem pro Lyoto. E eu acompanhando nas redes sociais, no Instagram dele e tudo mais, dá pra ver que ele tá em uma excelente forma, né? Ele não luta muito tempo, mas não é aquele cara que ficou parado, largado. Ele tá voltando talvez de uma forma muito melhor do que ele estava antes. Talvez esse tempo afastado tenha sido muito bom para ele recuperar de derrota. Pô. A derrota dele pro Yoel Romero foi violentíssima, então é até bom que ele fique um tempo afastado mesmo para recuperar mentalmente, recuperar fisicamente. Ele pode talvez voltar melhor do que ele estava antes, né? Ele diz que está voltando melhor do que ele estava antes, e a gente vai descobrir isso na hora, né? Mas dá para acreditar, baseado nas fotos dele e como ele na fase ruim que ele estava passando, né? Agora, que tipo de benefícios a gente consegue aceitar se o Lyoto vencer e vencer bem? Eu digo benefício em relação ao cenário nacional. A gente sabe que a fase do Brasil no UFC não é das melhores. Nós temos duas campeãs. A gente tem a Cris Borg e a Amanda Nunes, mas não são campeãs que conseguem carregar a bandeira sozinhas, né? A gente não tem aqueles medalhões, Anderson Silva, Vitor Belfort, até o José Aldo não está em grande fase. Então a gente sabe que isso dá uma murchada em relação ao público, na confiança, na empolgação e tudo mais. Eu tenho para mim que talvez esse retorno do Lyoto ele esteja acontecendo num momento propício, né? Se ele vencer, especialmente depois do trabalho que o UFC fez com a Rede Globo, galera que tá ouvindo a gente, quem não assistiu, a Rede Globo teve uma personagem na novela do Horário Nobre, né? A Geisa, que era uma lutadora de MMA, e foi feita todo um trabalho especial em cima dela. O último capítulo girou praticamente em torno dessa luta dela no UFC e tudo mais, e a gente sabe o quanto que isso contribui para a massificação, né? Para a popularização da modalidade. E, como se já não bastasse, a Globo também fez mais um programa especial, o UFC especial, falando sobre a personagem que a Paola Oliveira ela encenou, e puxando, né, levantando essa bola do UFC São Paulo. Então, resumidamente, me parece que o Lyoto Machida ele é esse cara que, se vencer no UFC São Paulo, pode dar aí uma inflamada. Não que as coisas vão voltar para o lugar, mas que de alguma forma pode tomar essa posição aí de expectativa do público, aquele medalhão que voltou a vencer, reacende de alguma forma esse espírito de esperança dentro do coração do fã brasileiro. Eu tô viajando muito, ou você acha que realmente o Lyoto pode assumir essa posição? Não, com certeza pode, porque o Lyoto ele é um lutador perfeito, né, digamos assim, pro UFC e pra Globo apoiar, né, porque ele é um cara que, apesar da recente polêmica com o doping, né, ele é um cara gente boa, um cara tranquilo, não é um cara super polêmico que fica falando besteira, é um cara que o personagem perfeito para você vender pra dona de casa, pra senhora que nunca viu a luta, que vai ver aquele cara gente boa, de fala mansa, que luta técnico, que não fica fazendo nada sujo, que não dá aquele golpe extra, bonito. O cara é totalmente respeitoso, o cara da arte marcial, né, um cara bonito e tal. Então esse cara é exatamente o personagem perfeito pro UFC vender. No card principal do UFC São Paulo, que eu não sei se vão passar todas as lutas na Globo no sábado, ele é o cara que eu vejo pra Globo apoiar, pra Globo pegar como um modelo de venda. Apesar dele não ser um cara mais novo, dele já tá no final da carreira, né? Apesar de ter poucas lutas assim, né? Ele é um cara que já tá com quase 40 anos, né? Então ele
já não vai ser aquele cara para você investir para daqui a 5 anos. Ele é aquele lutador para você vender agora. E com certeza ele é um cara que o UFC poderia apostar. Então acho que a vitória dele é a vitória mais importante do evento. Mas, como você falou, é um momento em que o Brasil precisa vencer, porque a Globo ficou falando de MMA durante meses. Então já tivemos a derrota do José Aldo no UFC Rio, que foi traumática pro público brasileiro, né, que gosta de ver campeões. Então acho que a volta do Lyoto vencendo é muito importante, mas também do card principal inteiro. Lineker, Marreta, Marcelo Duba, que é um cara muito carismático, né? O Pedro Munhoz, que não é muito famoso no Brasil, mas ele é um lutador muito bom. E o Demian, né, que já veio disputar, então também tá como o Lyoto na parte final da sua carreira, mas é um cara altamente vendável pro público leigo, que gosta do cara respeitoso do perfil de arte marcial, né? Agora, Gui, você citou aí o Demian. O Demian vai fazer a coluta principal contra o Colby Covington, que é um cara ali também que tá em boa fase no UFC, um cara que tem 12 vitórias e só uma derrota. A única derrota dele, inclusive, foi pro Arley Alves, que é brasileiro. O Arley, inclusive, matou ele, por sinal, né? Foi atropelo, né? E o Colby, ele tem um estilo, assim, provocador, completamente oposto do Demian, né? E o que me surpreende é que nas casas de apostas o Colby é o favorito. Você concorda com isso? Não, eu acho que o Demian é o favorito. O Colby Covington é um lutador bom, ele tem talento, ele tem potencial, mas eu acho que o Demian é uma luta ruim para 99% da categoria. O Colby Covington, ele tá vindo ele tem grandes vitórias e tudo mais, bateu cara de nome, mas, por exemplo, a última luta dele contra o Don Young King foi uma luta horrorosa, foi uma luta entediante, ele ficou 3 rounds fazendo um joguinho de wrestling, foi vaiado no final e no fim começou a desafiar o Tyron Wood, ele falar que ele era o campeão. Pô, se você quer falar coisas desse tipo, fale depois de uma grande vitória, né? Não enquanto está sendo vaiado por uma performance horrível e entediante, né? Mas eu acho que ele é uma luta dura pro Demian, mas é uma luta com certeza vencível. E o que me deixa curioso também é saber o futuro do Demian, né? Porque o Demian tá com 39 anos, ele acabou de disputar o cinturão meio que empurrado, né? Que a gente sabe que ele não teve o tempo ideal de preparação e tudo mais, mas aproveitou, porque como ele mesmo disse, sabe-se lá quando que ele vai ter outra chance. Mas essa luta me parece uma oportunidade de a gente descobrir qual que será o futuro do Demian, porque eu não sei, mas se ele perde para um cara como o Colby, é aquela luta arriscada, né? Como o Demian já aceitou várias lutas de risco, mas se ele perde para um cara como o Colby, eu começo a pensar o que vai ser da carreira do Demian, porque a categoria dos meio médios ela está numa situação agitadíssima, são vários nomes que estão subindo, são vários nomes, o Tyron Woodley não sabe o que faz, vai esperar acontecer aí o UFC 217 para ver se cava uma super luta com o Saint-Pierre ou com o Bisping, ou se vai ser obrigado a enfrentar o dos Anjos ou o Lawler. Enfim, a categoria está numa situação agitadíssima. Você acha que de fato essa luta pode definir alguma coisa em relação ao futuro do Demian, ou você acha que não é o caso, independente do resultado, o Demian vai seguir trabalhando na categoria? Eu acho que o Demian ele vai seguir relevante na categoria mesmo se perder, só que para sonhar com uma segunda chance ao cinturão no meio médio, ele tem que vencer, ele não pode pensar em outro resultado que não seja vitória, porque uma derrota seria trágica para ele, porque se para ele disputar o cinturão a primeira vez, ele teve que enfileirar 7 lutadores, imagina se tudo bem, a derrota dele pro Woodley foi uma performance muito ruim, mas se ele perder pro Colby Covington, ele vai ter que enfileirar 10, ele vai ter que fazer um trabalho ainda mais impressionante, porque primeiro você não vai querer estar tão disposto a colocar ele numa nova disputa de cinturão, porque as 2 vezes que ele disputou o cinturão foram lutas ruins, tanto quanto o Anderson quanto o Tyron Woodley, então ele tem que vencer de qualquer jeito. Só me preocupa uma coisa com relação a essa luta, porque o Colby Covington, ele tem um jogo de wrestling, ele treina na American Top Team, ele tá rodeado de treinadores de alto nível, e a gente já viu, por exemplo, quanto o Jorge Masvidal, quando o Demian ele não consegue botar para baixo, ele tem problemas. Então, se ele não conseguir colocar para baixo, o Colby Covington ele pode passar por dificuldades nessa luta. Então, repito, ele tem que vencer, ele não pode cogitar outro resultado
se ainda sonhar com uma nova chance ao cinturão do UFC. Agora, Gui, tem alguma outra luta desse UFC São Paulo que você esteja assim mais ansioso? A gente tem o retorno do Massaranduba, né, com o Jim Miller, que tudo indica que vai ser uma luta boa. O Massaranduba vem de derrota. Tem o Thiago Marreta, que está em boa fase. Tem o John Lineker também tentando se recuperar. Você tem alguma luta especial que você acha que vale o nosso ouvinte ficar de olho? Cara, esse card de São Paulo é interessante porque ele não tem um nome fantástico, né? Como todo card de São Paulo, São Paulo tende a sofrer muito com os UFCs, enquanto os eventos do Rio ficam com cards estelares, os cards de São Paulo ficam com nomes um pouco mais abaixo, né? Mas esse card de São Paulo tá com lutas muito boas, tem atletas com pouco nome, assim, vendável, né, de marketing, mas que são atletas muito bons. Eu tô ansioso, muito ansioso para a luta do John Lineker com o Marlon Vera, porque o Marlon Vera é um cara, um lutador muito bom, um lutador empolgante, e o Lineker não precisa nem comentar, né? O cara nasceu com o DNA de luta boa, né? Ele não consegue fazer luta ruim. Então, eu tô curioso para ver ele de volta, né, cara? Porque a última luta dele foi contra o Dillashaw. Ele fraturou o maxilar, ficou muito tempo afastado. Eu conversei com ele essa semana. Ele falou que esse tempo afastado acabou sendo bom, porque ele parou um pouco de fazer camper, de cortar peso. O corpo dele recuperou bastante. Ele disse que a cirurgia no maxilar não fez diferença nenhuma na absorção de golpes, né? Então eu tô curioso para ver como é que vai ser esse retorno dele depois de uma cirurgia delicada e tudo mais. Mas você falou, Massaranduba e Jim Miller também é excelente luta, Marreta sempre faz grandes lutas, o Pedro Munhoz e o Rob Fonte também é uma luta excelente. Esse card está cheio de grandes lutas, mas nenhum grande nome, mas provavelmente o fã que comprar ingresso e for no ginásio Ibirapuera ou então assistir no Canal Combate na Globo, vai ver boas lutas. A gente vai ter na semana que vem, né, dia 4 de novembro, o UFC 217, eventaço, direto de Nova York, com a luta principal, a super luta entre Michael Bisping e Georges St-Pierre. Eles vão disputar o cinturão da categoria dos médios. O St-Pierre, que é ex-campeão dos meio-médios, vai se aventurar aí na divisão de cima. E o Bisping vai, depois de tanto tempo, né, enrolando, cavando essa super luta, vai enfim poder fazer a luta dos sonhos dele contra o St-Pierre. Queria saber como é que está a sua expectativa para essa luta. A gente tem visto aí, de acordo com a promoção, cada vez mais provocação, uma rivalidade que não era tão convincente, se tornando aí de alguma forma algo real, algo até talvez pessoal, mas eles têm se provocado cada vez mais. Queria saber como é que está a sua expectativa para esse evento, em especial para essa luta. É engraçado que quando essa luta foi anunciada, eu não tinha tanto interesse nela, né? Obviamente o retorno do St-Pierre atrai, né, interesse com certeza, mas a luta eu não concordava, não achava que era uma boa decisão. E cada coletiva de imprensa dos dois ficava cada vez pior. O Bisping tentando forçar uma rivalidade com provocações que não colavam, mas e só foi piorando, uma coletiva atrás da outra. Mas essa semana eu vi uma enquete perguntando qual disputa de cinturão estava mais ansioso para o UFC 217. A Joanna Jędrzejczyk e a Rose Namajunas, o Cody Garbrandt e o TJ Dillashaw, ou o Bisping e St-Pierre. Eu olhando os três, eu não consegui clicar em nenhuma outra. Eu cliquei no Bisping e St-Pierre, porque eu tô ansioso para ver como vai ser o St-Pierre depois de 4 anos, como é que vai ser a performance dele depois de tanto tempo parado, como é que ele vai lutar contra um peso médio depois de ter fugido, assim, né, entre aspas, do Anderson durante grande parte da carreira. Como é que vai ser o Bisping enfrentando um desafio diferente, de um cara wrestler diferente do Dan Anderson e do Luke Rockhold. Então, essa luta, no começo eu era contra ela, as coletivas de imprensa me irritavam, mas no fim eu consegui ser convencido de que essa é a luta que eu tô mais ansioso para ver no UFC de Nova York, cara. Pra mim, acabou me convencendo do contrário. Acho que o mais incrível é isso, né? Acho que eu tenho muito isso pra mim, mas o que mais me chama a atenção em determinadas lutas é o quanto ela é intrigante. Tipo, a gente não conseguir prever o que vai acontecer dá uma agonia, né? E, é difícil prever o que vai acontecer, porque o St-Pierre tá há 4 anos afastado, ele vai lutar em uma categoria nova, mais pesado. E, por outro lado, ele é um cara muito inteligente, sempre foi um expert do atleticismo, então é difícil achar que ele vai chegar despreparado para uma luta de 5 rounds. E do outro lado, o Michael Bisping já provou ultimamente que a gente
tá errado várias vezes, né? A gente sempre tem ele como azarão contra o Anderson, contra o Rock Hold, até contra o The Henderson, e ele foi lá, mostrou o quanto ele evoluiu nos últimos tempos. Eu acho que é talvez o que torna essa luta mais intrigante, a não fazer ideia do que vai acontecer. Agora, para finalizar, eu queria saber se você tem um palpite para essa luta, quem que você acha que vai vencer, se você consegue ter algum prognóstico nesse sentido. Cara, é incrível. Se você virasse pra mim há 5 anos e me dissesse que o Bisping teria ganho do Dan Henderson, do Anderson Silva e do St. Pierre, eu teria falado que você é louco, mas eu acho que semana que vem ele vai ter feito isso. Ele ganhou do Anderson e eu acho que ele vai ganhar do St. Pierre também. O Bisping, que foi sacaneado a vida inteira, chamado de mão de alface, o cara que não tem punch, o cara que não bate, lutador fraco, desafiado por todo mundo, porque todo mundo considerava ele uma luta fácil. Ele vai, pra mim, ele vai ter ganho dos 2 maiores de todos os tempos. É verdade, eu tô com você. Por mais incrível que isso pareça, né? Não, mas eu tô com você. Também tô achando que o Bisping vai sair melhor por vários motivos. E é até curioso, né? Que a gente começou o programa falando do Darren Till, que é inglês, e o Bisping, que eu tenho pra mim que se ele vencer o Georges St. Pierre, ele vai se aposentar. Eu não acho que ele vai continuar fazendo carreira e continuar correndo atrás de outros desafios. Eu acho que se ele consegue isso, ele vai encerrar a carreira, o que seria inteligente da parte dele, né? Porque ele já é um cara rico e vai ser muito realizado no mundo das lutas se ele conseguir isso. E quem sabe o Darren Till pode acabar virando o sucessor dele, né? Com certeza. Pra mim, eu concordo com você. Eu acho que ele se aposenta, que não faz sentido ele continuar. Ele vai enfrentar o Robert Whittaker. Ele vai lá pegar esse cara que tá voando, atropelando todo mundo. Pra quê? Ele ganha do Whittaker. Não acrescentou nada no legado dele. Exatamente. Nem financeiramente e nem esportivamente. Pois é. Só vai acrescentar o legado dele porque ele não vai ter que ouvir as pessoas criticarem que quando ele foi campeão, ele não enfrentou o desafiante número 1. Essa é uma verdade. Se ele voltar e enfrentar o Whittaker, beleza, ninguém vai ter nada pra falar. Podem criticar que ele não enfrentou o Romero, que não enfrentou o Jacaré, mas não interessa, nenhum deles chegou até o Bisping. O Whittaker chegou, ele tá lá esperando. E se o Bisping se aposentar, ele teria se aposentado sem enfrentar o campeão interino, sem enfrentar o desafiante número 1 de verdade. Mas se isso no fundo incomoda ele, eu já não sei. Eu acho que o legado que ele vai deixar se aposentando ganhando o St. Pierre e do Anderson é maior do que qualquer crítica que os fãs hardcore do MMA possam fazer. No fundo, no fim da história, os ingleses vão olhar para ele como o cara que ganhou das lendas e ele vai viver uma vida de rei. Perfeito, Gui. Muitíssimo obrigado pela sua participação no podcast MMA Ganhador dessa semana. Nos vemos em breve, né? Estamos chegando aí em São Paulo para fazer mais essa cobertura juntos e foi um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, amigo. É sempre um prazer participar do podcast e sempre um prazer saber que vou cobrir um evento ao lado de tamanha genialidade para poder pegar um pouco dos conhecimentos da sabedoria do Coutinho. Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz do site MMA Fighting, que nos ajudou aí a repercutir os melhores assuntos do mundo das lutas e deixar você prontinho pro UFC São Paulo que acontece neste sábado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem. Até lá!